versículo 14. Marcos 1, versículo 14. Nós estamos falando a respeito do tipo de oração que Deus responde. Nós falamos em semanas anteriores que Deus ouve todas as orações, mas não responde todas. Por quê? Porque a oração que Ele responde tem que ter os elementos que Ele mesmo estabeleceu, para que possa ser ouvida e respondida. E nós já falamos na primeira semana a respeito de que um dos elementos que nós precisamos é estar revestidos de Cristo. Nós precisamos estar cobertos de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27, o apóstolo Paulo fala sobre estar revestido. Nós já fomos revestidos de Cristo. Se você está em Cristo, você é como se estivesse vestido de uma roupa nova. Imagina Mefibosete. Todos conhecem a história, creio eu. E ele estava numa terra seca, árida, deserta. E ele recebe um chamado um dia, que era o chamado do rei Davi. O rei Davi é uma figura profética de Cristo. Então o chamado é: vem, eu vou te tirar dessa terra seca e árida e deserta. Eu vou te levar para o reino. Aleluia. E Jesus fez isso comigo e com você. E ele, ao estar dentro do palácio, para estar diante do rei, para sentar-se à mesa com a nobreza do palácio, Mefibosete não podia estar vestido das mesmas vestes que ele vestia na terra de sequidão. Ele não podia estar sujo, ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar adequadamente trajado. E, sendo ele pobre, não teria condições de ter as vestes adequadas para estar diante da corte do rei. Você sabe que quando se reúne uma corte real, com toda aquela pompa da nobreza, você sabe que o negócio é chique, não é? Quem já assistiu o casamento, quem já viu na internet, quando teve a coroação de algum rei ou de alguma rainha? Pesquisa lá para você ver. Um casamento de um príncipe e de uma princesa. Todos estão vestidos, não são com roupas normais do dia a dia. Eles têm uma roupa especial para aquele momento. Imagina que Mefibosete, para sentar-se na mesa, ele jamais poderia estar daquele jeito. Então o rei Davi dá a ele não só as terras que era da família dele de volta, a riqueza que ele tinha de volta, mas ele diz: a partir de hoje você sempre comerá pão na minha mesa. Aleluia. Jesus fez isso comigo e com você. Nos tirou das trevas, nos trouxe para o seu reino, nos colocou na mesa, nos deu uma veste de justiça. Aleluia. E o manto de um rei, você sabe, é aquele manto que cobre todo o corpo, é ou não é? Até os pés ficam cobertos, sim ou não? É aquele manto longo que arrasta pelo chão, parecendo o véu de uma noiva, né? E aquele manto que cobre todo o corpo, imagine, Mefibosete era manco. Ele era aleijado de um dos pés. Mas ele estando coberto com aquele manto, perfilado ao lado de toda aquela nobreza que iria se assentar à mesa, você perceberia alguma deficiência em Mefibosete? Porque o manto que ele recebe do rei cobre todas as suas mazelas e fraquezas. Quem está entendendo o que está acontecendo aqui? O manto que você recebeu de Cristo te deixa igualzinho ao padrão que o céu precisa. Aleluia. Para ouvir tua oração. Então, este manto não é que você tenha uma vida dupla, que você esconde um pecado atrás de uma capa, não. Mas este manto de Cristo, ele faz com que você esteja devidamente trajado para se assentar na mesa da nobreza do céu. E Zacarias capítulo 3 diz que quando o sacerdote Zacarias recebe aquela roupa nova, a palavra que vem do Senhor para ele fala assim: Zacarias não,
sumo sacerdote Josué, em Zacarias 3. Ele diz: Josué, você e os homens que se assentam contigo, ou seja, os teus irmãos, são homens de valor. Há uma expressão que fala assim: são homens portentosos. Ou seja, se você for fiel à minha casa, o que eu estou fazendo com você agora aqui, eu estou te dando uma veste nova, eu estou te botando na mesa da nobreza do rei, você vai ter livre acesso entre os que estão aqui. Quem está entendendo isso nessa noite? Não há mais barreiras se você está revestido de Cristo. Você tem livre acesso ao trono da graça. A sua oração não é só ouvida, mas também é respondida. Você pode glorificar a Deus por isso. Agora, o outro elemento que nós já falamos foi o perdão, falamos semana passada. Faz parte da oração que Deus responde. Porque se você não aprende a perdoar, Deus não vai poder te atender nas suas orações. E foi um mover muito forte de Deus aqui semana passada sobre o perdão. E hoje eu quero trazer um novo elemento do tipo de oração que Deus responde, que é o arrependimento. O Espírito Santo já começou a fazer algo aqui antes mesmo da palavra. Mas eu quero te dar os princípios bíblicos. Se a gente fosse embora logo depois desse mover do Espírito, já estava bom, tá, irmão? E com a graça de Deus, eu espero poder compartilhar com vocês o que Ele colocou em meu coração, no tempo que ainda temos. Então, Marcos capítulo 1, versículo 14, diz: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta é a primeira declaração pública de Jesus. O que Jesus falou quando iniciou o seu ministério? A primeira declaração pública dele foi dizer uma mensagem sobre arrependimento. Ele não pregou sobre a casa nova, ele não pregou sobre o carro novo, embora essas coisas sejam boas. Quem quer casa nova aqui? Eu quero. Se Deus me der, eu quero. Quem quer carro novo aqui? Se Deus me der, eu também quero. Mas a primeira mensagem que Jesus pregou não foi sobre essas coisas. A primeira declaração dele, gente, preste bastante atenção. Às vezes a gente não dá importância às palavras porque a gente fala demais. E às vezes a gente fala muita besteira. E a gente é muito tagarela. A gente não sabe quando calar a boca. Mas Jesus estava começando o seu ministério. E é como se ele tivesse escolhido aquelas palavras e guardado para esse momento importante. Sabe quando você quer honrar uma pessoa e você guarda palavras que você não vai falar em todo momento, mas naquela hora específica você usa as palavras que você queria. Você guardou elas como uma joia preciosa. E você falou na hora certa. Isso tem um peso muito forte. Então, Jesus, ele escolheu as palavras. E ele está agora começando o seu ministério na terra. E a primeira mensagem que ele proclama publicamente é uma mensagem de arrependimento. Eu me lembro pelo Espírito agora, que quando fui me casar com a pastora Lívia, eu peguei um poema que eu achei muito bonito. Um poema que envolvia a poesia, mas também coisas bíblicas, princípios ali, palavras de Deus. E aquilo era muito, muito bonito. E eu fiz o quê? Dobrei aquele papel, botei no bolso de uma camisa dentro do meu guarda-roupa. E eu não sei se nós éramos noivos ainda, mas eu determinei no meu coração guardar aquelas palavras para o dia do casamento. Aquele papel ficou lá no bolso há alguns anos. Quando nós nos conhecemos, nós queríamos nos casar com 5 anos de namoro. Batemos na trave e casamos com 6. Não foi com 5, mas com 6. E eu não sei quanto tempo, mas com certeza, sei lá, uns 4 anos, aquele papel ficou lá guardado. Se eu usava a camisa, eu tirava o papel, eu guardava, eu sei que ele estava lá no guarda-roupa. E no dia da cerimônia, eu peguei aquele papel,
E eu, na hora de falar os votos, guardei as palavras que eu havia escolhido como joia preciosa para aquele momento. O dia em que deixarei de te amar. Era o nome do poema. E Jesus, ele guardou as palavras certas. Então presta atenção que Jesus não desperdiçava palavras. Jesus não era tagarela como nós somos. Jesus não era, com perdão da expressão popular, né, que a gente fala aí fora, nega do leite, né, que fala, não. Jesus falava no momento certo, na hora certa e as coisas certas. Então ele escolheu aquelas palavras. E a primeira declaração foi essa: arrependei-vos. Uma mensagem de arrependimento. E veja, Mateus capítulo 3, o verso 2 também diz isso. Se você voltar um pouquinho, é um outro momento, em Mateus também está mostrando como Jesus começou o ministério. Aliás, me perdoe, é uma mensagem aqui de João. Jesus foi em Marcos. Você vai ver em João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 2, a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento também. Volta aí algumas folhas que você vai ver. Naqueles dias, verso 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João era um pregador de uma mensagem só. Já pensou se todo domingo você viesse aqui e pastor Júnior pregasse sempre a mesma mensagem todo domingo? Você ia me suportar? Você ia aguentar? Hein? Todo domingo a mesma mensagem. Você já, de novo, pastor falando isso novamente. Meu Deus, já estou enjoado. João era um pregador de uma mensagem só. A mensagem dele era arrependimento. 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 E isso foi antes da manifestação de Jesus. E Jesus, quando chega, acho que o povo falava assim, cansei de ouvir arrependimento. Agora chegou um novo pregador. Vou para a igreja de Jesus. Saí da igreja de João. Quando chega lá Jesus, arrependimento. A primeira mensagem, antes de vir a manifestação do Cristo, foi arrependimento. Mateus capítulo 4, já que você está aí no 3, o verso 17, depois que Jesus sai do deserto e da tentação, jejua 40 dias, 40 noites, ele vai para o deserto, conduzindo pelo Espírito, diz o Evangelho de Lucas. Mas ele sai do deserto no poder do Espírito. E aí, verso 17, Jesus proclama, desde então, Mateus 4, 17, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi a primeira mensagem, irmão. Então, corre um pouco na história, Jesus prega, Jesus faz milagres, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe para o céu e diz aos discípulos, fica aqui em Jerusalém, não se afasta de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa que o Pai fez. E naquele momento, vem o Espírito Santo, desce sobre todos, aquele cenáculo ali, 120 pessoas, e eles são cheios do Espírito, eles começam a falar em outras línguas, e causa aquele alvoroço em Jerusalém, e as pessoas em volta ficam ali, o que é isso? Estamos escutando esses homens falar na nossa própria língua. E quando eles se aproximam, o povo que viu João pregar arrependimento, o povo que viu Jesus pregar arrependimento, agora está em um outro momento. E no início da igreja, vamos ouvir uma nova mensagem. Qual foi a mensagem de Pedro no primeiro sermão? Arrependimento. De novo. Porque Atos capítulo 3, verso 19. Vamos em Atos 2 primeiro. Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o 39 diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E o verso 19 do capítulo 3, Pedro pregando também diz, arrependei-vos.
e convertei-vos, ou seja, volta-te para Deus, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, aleluia. Então foi arrependimento do início ao fim, irmão. É a mensagem do arrependimento antes de Cristo se manifestar na terra através de João. É a mensagem de arrependimento no primeiro discurso público do Cristo. E é a mensagem de arrependimento na primeira mensagem da igreja na terra, quando o Espírito Santo veio. Por quê, pastor? Porque arrependimento, um coração quebrantado e arrependido, é um elemento essencial para que Deus não apenas ouça, mas responda a tua oração. Se você não está arrependido, se você não está com a consciência dos seus pecados, se você não percebe quão miserável você é sem Ele, como você vai poder alcançar a graça dEle? Quem não tem consciência dos seus próprios erros e pecados, chega diante de Deus arrogante, chega diante de Deus orgulhoso, chega diante de Deus como se Deus devesse alguma coisa para ele e não o contrário. Você tinha uma dívida impagável, eu tinha uma dívida impagável, jamais poderíamos pagar. O Senhor comprou a nossa dívida e trouxe para as mãos dele, não para cobrar de nós, como um banco que compra a tua dívida com outro, e agora a dívida passou para outra pessoa e ela vai te cobrar, não, mas para te resgatar e te fazer livre, aleluia. Agora saiba, essa dívida está nas mãos dele ainda, ele não te cobra, porque hoje Jesus está sentado como teu advogado, aleluia. Mas um dia ele vai se assentar como juiz, e essa dívida ele cobrará naquele grande dia. Então por que não hoje? Por que não agora? Você trilhar o caminho do arrependimento e entender que ele hoje é teu advogado, ele peleja a tua causa, ele não é o teu juiz. Naquele grande dia ele será juiz, hoje não. Talvez daqui a 10 minutos ele será juiz. Quem sabe se Jesus não volta antes dessa mensagem terminar. E você precisa se arrepender. Agora, veja como é importante isso. E o que é o arrependimento para Deus, pastor? Humildemente eu quero dar para você algumas coisas que o Espírito trouxe ao meu coração. Pode ser que outras pessoas falem sobre isso melhores do que eu. Pode ser que outras pessoas tenham mais informações do que eu. Não tem problema, mas eu quero trazer para você humildemente aquilo que Deus falou no meu coração. O que simboliza um arrependimento para Deus, pastor? Tem que ser profundo e eficaz. Não pode ser superficial. Arrependimento sem profundidade não é arrependimento. Ele tem que ter profundidade, ele tem que mexer no profundo do seu ser, ele tem que fazer doer as suas entranhas. Arrependimento profundo e eficaz. Somente esse é o tipo de arrependimento que Deus recebe. Você sabe que você não recebe perdão quando pede perdão. Você recebe perdão quando se arrepende. Então ir até Deus e dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Você não recebe perdão quando pede perdão. Deus conhece o teu interior. Então Ele te dá o perdão quando você se arrepende. O arrependimento é essencial para que você possa ter a tua oração respondida. É o caminho para que você comece a estar se tornando mais parecido com Jesus. E parecido com Jesus, nenhuma oração que Ele fez ao Pai, o Pai rejeitou. E Deus, Ele quer que você fique nesse lugar. Então o arrependimento tem que ser profundo, tem que ser eficaz, não pode ser raso. Quando não há profundidade no arrependimento, ele é remorso, ele não é arrependimento. O remorso, você sabe, não muda ninguém. É uma tristeza superficial. Mas semana que vem, ou você fazendo a mesma coisa de novo. É ou não é? Quem aqui já ficou triste por ter feito algo errado? Mas depois de um certo tempo, ó, você fazendo de novo aquela mesma coisa que você não queria. Isso é símbolo de que você não se arrependeu genuinamente. Porque arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Então a sua mente muda quando você se arrepende. Sua vida é transformada quando você se arrepende. Por isso o arrependimento ele é tão profundo e eficaz. Ele tem o poder de mudar o destino de uma pessoa. Aleluia.
Seu destino era a condenação, o seu fim era a destruição, você estava perdido sem Deus, pela bondade dele, ele gerou arrependimento em seu coração, e o seu destino foi mudado, os seus passos foram mudados, você agora anda para outra direção, e é tão forte, é tão profundo, que você não sente saudade daquilo que você fazia, porque se você ainda sente saudade daquele erro, daquele pecado, você ainda não se arrependeu genuinamente. É por isso que você tem que chorar. É por isso que você tem que estar no joelho. É por isso que você tem que pedir a Deus, me quebranta. Não me deixa, meu Deus, insensível ao meu pecado. Não me deixa com coração de gelo. Não me deixa com coração de pedra. Alguém já disse que você não pode ser insensível a duas coisas. Nem a glória de Deus e nem ao seu pecado. Então tem que ser profundo, tem que ser eficaz. Deve ser acompanhado de quebrantamento. Se quebrantar. Chorar. Você sabe que quando Jesus disse, Pedro, o galo não cantará 3 vezes antes de você me negar. O galo não cantará uma vez. Às vezes a gente confunde, né? O galo não cantou 3 vezes, não. O galo só cantou uma. Ele disse, o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. E Pedro disse, não, Senhor. Estou pronto a ir contigo até a morte. Eu não. E ele negou a primeira, e ele negou a segunda, e ele negou a terceira. E Jesus, que estava no pátio da casa do sumo sacerdote, já sendo esbofeteado, maltratado pelos soldados ali, ele olha para o pátio, o galo canta, e o olhar dele encontra-se com o olhar de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro sai, foge e chora amargamente. Arrependimento genuíno. Um choro de amargura que angustia sua alma pela mudança é um genuíno arrependimento que só é produzido por Deus. Se você buscá-lo, é isso que ele vai fazer na sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma depois disso. Nunca mais. Nunca mais. É um novo caminho. É uma nova rota, é uma nova direção. São novas palavras, são novas maneiras de pensar. É uma nova maneira de enxergar a sua vida e enxergar o mundo. É um novo destino. É a Jerusalém celestial. Quebranta-nos, Espírito Santo, quebranta-nos, Espírito Santo. Não nos deixe endurecidos em nossos erros e pecados. Mas olha só, irmão, o choro de Pedro levou ele à mudança, um choro de amargura. O arrependimento do tipo que Deus espera é de choro, é de angústia pelos pecados, é uma dor profunda na sua alma. Se não dói a ofensa que você causa a Deus com os seus pecados, você não está se arrependendo ainda, irmão. Quando é profundo e genuíno, é acompanhado às vezes até de jejum. Você jejua, porque o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes e depois do seu jejum. O jejum é para mudar você. O jejum é para matar a sua carne. O jejum é para crucificar a sua natureza. A sua língua maligna. Os seus impulsos pecaminosos. O meu líder lá em Sergipe, falecido apóstolo José Evangelista, que Deus abençoe a sua esposa, a viúva, né? Fez já um ano, não foi, Lívia? Em setembro passado. E eu ouvi dele certa vez, quando ele era novo convertido, ele era motorista de ônibus coletivo em Salvador. Ele trabalhava dirigindo ônibus e ele disse que quando não era cristão, ele tinha 2 vícios do pecado. A bebida, ele bebia muito. Ele sempre contava o testemunho dele. Ele louvava a Deus pela vida de um irmão chamado, me perdoe, esqueci o nome dele, mas ele era diácono, acho que era diácono João. Que todas as tardes, quando ia para a igreja, passava em frente ao bar e lá estava ele bebendo. E esse diácono João sempre dava uma palavra para ele. E aquela palavra, aos poucos, foi quebrando a dureza do coração, até que um dia que ele se converteu.
Ele sempre lembrava desse homem que foi um instrumento de Deus para que ele fosse alcançado pelo Evangelho. E ele dizia que ele tinha um outro vício além da bebida, que era um envolvimento extraconjugal. Mas agora ele servia a Deus. Ele queria honrar a Deus, a sua casa, a sua esposa, andar em santidade. Ele disse para mim uma certa vez que ele fez um jejum de 1 ano. Foi 1 ano jejuando para matar a carne e para se ver livre daquilo. Mas nunca mais, irmão. Nunca mais ele voltou àquela velha vida. Quando o arrependimento é profundo, eficaz, às vezes ele é acompanhado de jejum. Você conhece o texto de 2 Crônicas 7,14? Vamos lê-lo. 2 Crônicas 7,14. Ed pode colocar a projeção aí. Você que gosta de folhear sua Bíblia, folhei. Eu vou ler aqui na minha versão. O texto diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. A promessa, irmão, de restauração, a promessa de um tempo novo, a promessa de restituição, a promessa de celeiros fartos, de restituição do trigo, do mosto, do vinho. Tudo vem quando nós trilhamos o caminho do arrependimento como primeiro passo. Você viu aí? É se humilhar, é orar, é se converter dos maus caminhos. Mas eu quero te mostrar também um texto muito poderoso em Joel no capítulo 2, no verso Joel 2:12. Joel 2:12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Pula para o 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Quando o arrependimento é profundo e genuíno, ele é eficaz. Muitas vezes ele é acompanhado de jejum. Agora, a oração, você sempre pode ir diante de Deus, mas o jejum, na Bíblia, normalmente é o Espírito que te convoca para jejum. Então, você pode ir a uma oração sem Deus te chamar. Às vezes Ele te chama de madrugada. Quem já sentiu o convite do Senhor de madrugada aí? Às vezes Ele te chama de madrugada. Mas a oração não precisa Deus te chamar, você mesmo vai. Mas o jejum é um convite do Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Então é o Espírito que te convida a entrar em um jejum. E se o Espírito te convida a entrar em um jejum, obedeça rapidamente e integralmente. E faça. Porque o jejum vai matar a sua carne e vai botar você no lugar de quebrantamento que Deus está esperando para Ele colocar a boa semente no teu coração. Aleluia. Amém. Precisa ser de todo o coração. O arrependimento precisa ser de todo o coração. Veja o que diz Jeremias capítulo 29,
versículo 12. Nós conhecemos muito o 11, né? Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas o verso 12 diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha isso aí, irmão. Não vai ser aquele clamor que não é atendido. Deus está dizendo: você vai vir a mim, você vai me invocar, você vai orar, eu vou ouvir. Ou seja, Ele está querendo dizer: eu vou ouvir e vou atender. É isso que significa. E o verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, como? Com todo o vosso coração. Tem que ser de todo o coração. Esse é o arrependimento profundo. Quando é de todo o teu coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É buscar a Deus com amor total. Jesus ensinou que o tipo de amor que Deus espera de nós tem que ser com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É um amor total e completo. Esse é o tipo de amor que Ele espera. Que ninguém seja o primeiro na sua vida, que ninguém tome o lugar dele no seu coração, que um entretenimento não tome lugar dele no seu coração, que nenhum pecado tome lugar dele no seu coração, que nenhuma pessoa, que nenhum ser humano, que nenhum objeto, que nada tome lugar dele no seu coração, que ele seja o primeiro, que ele tenha a integralidade do seu ser. Há um rei na história de Israel. Se você olhar a história dos reis, você vai passar e você vai ver. Não me lembro agora o nome dele, mas facilmente se encontra esse versículo se você pesquisar. Que diz que ele buscou a Deus, mas tem uma vírgula que logo depois diz assim: mas não com o coração inteiro. Quando você não busca a Deus com o coração inteiro, significa que alguma parte do teu coração ainda está amando outras coisas e não está amando a Ele completamente. E esse rei não buscou a Deus com o coração inteiro. Então tem que ser de todo o coração. Se você for olhar o versículo que lemos agora de Joel, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É de todo o coração. É com tudo que há em você. Para que venha realmente um choro e seja produzido um verdadeiro, profundo e genuíno arrependimento na sua vida. Todas as vezes que o Espírito te conduz em arrependimento em algo, naquela vida você muda a sua direção, você passa a caminhar por outro caminho. Você rompe relacionamentos que te atrapalhavam com Deus. Você abandona coisas que você tanto tinha apreço, mas agora atrapalham a sua caminhada com Deus. Porque você encontrou uma pérola de grande preço, aleluia. Uma pérola de grande valor. E Jesus disse que o homem que encontrou num terreno uma pérola de grande preço, viu o valor que tinha ali, ele vai e vende tudo quanto ele tem e vem e compra esse terreno, porque ele sabe que o que ele encontrou aqui é muito mais precioso do que tudo que ele tem. E você encontrou em Jesus essa pérola de grande preço, que te preenche de uma forma como nada nesse mundo te preenche. Então esse é o tipo de arrependimento, irmão. Mas eu quero te dizer mais. Nós não prestamos nem para nos arrepender, porque sozinho nós não conseguimos. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Olha esse texto em Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, verso 4. Olha o verso 3. O 2, ó. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que as fazem, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ó o verso 4, ó. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento?
É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, que nos alinha. Por que isso, pastor? Porque é Deus que tem que nos conduzir por sua bondade e arrependimento, senão a gente não se arrepende. Porque o Espírito Santo traz luz à tua consciência para que você perceba a sua condição diante de Deus. Nós não vamos perceber nossa condição se nós não tivermos a luz de Deus sobre nós. Se você estiver num ambiente onde não tem luz, e se você estiver sujo, e se você se sujou, você não percebe até que a luz seja acesa, é ou não é? Porque a luz acesa faz você perceber a sua condição atual. E você precisa correr para se limpar, porque você não quer ficar sujo. Então, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, e sem o Espírito, como diz lá em João, no capítulo 16, verso 8, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e sem esse convencimento do Espírito em nós, nos convencendo pela sua bondade, a gente não tem luz, a revelação, a nossa consciência permanece em trevas, e eu não percebo quão pecador e quão sujo eu estou. Eu acho que eu estou top, beleza. Eu fico achando que eu estou, sabe, legal, tudo bem, nada está errado, mas na verdade está faltando tudo, irmão. Está tudo errado, está tudo fora do lugar, está tudo quebrado, está tudo faltando. E Jesus olha, lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, ele chega e diz assim: você acha que você é bom, né? Mas não percebe que você é pobre, é cego, é miserável e é nu. Ele confronta aquela igreja dizendo assim: não percebe, você não percebe que você é pobre, cego, miserável e nu. Essa é a sua condição espiritual. E ele vira e diz assim: olha, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que enriqueça, vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, colírio a fim de ungir os olhos para que vejas. Então, sem a bondade de Deus nos levando a esse lugar de arrependimento, nossa consciência fica em trevas e a gente não percebe nossa condição. Por isso eu volto a afirmar para você: nós não prestamos nem para nos arrepender, irmão. Se não for a bondade de Deus que nos conduz a esse lugar de arrependimento, nós estamos perdidos, achando que somos alguma coisa, achamos que estamos bem, achando que estamos mandando bem. Mas na verdade, espiritualmente, Deus olha para nós e nos vê pobre, cego, miserável e nu. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. 2 Coríntios 7:10 fala de dois tipos de tristeza. Fala da tristeza segundo Deus e fala da tristeza do mundo. Diz que a tristeza segundo Deus nos conduz a arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo nos conduz para a morte. Olha esse texto, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso me faz entender que quando o Espírito Santo me conduz a arrependimento, algum nível de tristeza vai surgir na minha alma. Tem que surgir na minha alma. Se não surgir algum nível de tristeza na minha alma, eu estou tendo um remorso, e não é o Espírito Santo que está me conduzindo à mudança. Precisa algum nível de tristeza, porque quando eu estou triste pelas minhas ofensas a Deus, aí sim, o arrependimento genuíno começa a brotar e a nascer. Aleluia. Aí sim, o arrependimento genuíno, profundo, eficaz, vai gerar dor, vai gerar amargura, e eu vou chorar na presença de Deus, como Pedro chorou depois de ter negado Jesus. Então, tem tristezas que são do mundo, mas essas, irmão, fuja delas, porque essas só operam a morte. Levam você, como diz o Salmo 42, verso 5, melhor dizendo, Salmo 42, não, verso 5, diz que um abismo chama outro abismo. Então a tristeza do mundo opera a morte. Ela te põe na tristeza, ela te leva a uma opressão, ela te leva num calabouço de depressão. Isso opera a morte. Mas quando a tristeza é gerada por Deus, um certo nível de dor na tua alma é produzido por Deus, aquilo
faz você mudar a sua mente, mudar o seu interior, e você entra num lugar de arrependimento, e a tua vida muda, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso nessa noite? Olha ainda o que diz o apóstolo Tiago, na sua carta, no seu capítulo 4, verso 6. Antes, Deus dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. É o caminho do arrependimento, irmão. É o caminho do quebrantamento. É a primeira mensagem de Cristo. É a primeira mensagem quando o Espírito Santo inaugurou a igreja. É o arrependimento. Sem o arrependimento genuíno, Deus não pode responder o clamor de ninguém. Porque a pessoa está pedindo errado. Ela não sabe nem como pedir. Ela pede baseado em seus prazeres. Ela pede baseado em sua arrogância, em seu orgulho. Como aquele homem que Jesus disse que chegou no templo e que orava e dizia: ó Pai, graças te dou, porque dou o dízimo certinho, faço isso, faço aquilo, não tem nada errado comigo. E o outro, publicano, diz Jesus que ele, chegando, nem conseguia levantar a face para o céu, batia no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta: qual dos dois voltou justificado para casa? Irmão, quem é você? Você está sendo esse publicano que bate no peito e sente todos os dias que sem ele você estaria perdido, que você precisa estar nesse lugar, ou você já está dando os pulinhos do orgulho, vindo para o lado de cá, se achando alguma coisa? Limpa as mãos, pecadores. Se achega a Deus, Ele vai te chegar até você. Sente as vossas misérias. Isso é muito forte. Isso quer dizer que você tem que sentir, irmão. Algum nível de dor tem que existir quando você se arrepende. Nós vivemos uma geração que está fugindo de qualquer tipo de dor, qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de coisa que atire do seu conforto. E nós temos confortos na vida moderna que nos fazem estar numa vida muito confortável mesmo. Desculpa a redundância. Mas você não levanta do sofá para mudar o canal da TV como fazia seu pai, sua mãe ou seu avô. Daqui você muda. Você baixa um aplicativo no seu celular onde você bota um Bluetooth de um mouse. Você não precisa nem mexer no seu notebook. Cá pelo celular, se ele estiver lá de longe, você consegue controlar o mouse. É o conforto aos extremos, irmão. A gente tem cadeiras confortáveis, graças a Deus por elas. A gente vai ter aqui ar-condicionado na igreja também. Graças a Deus por isso. Vamos profetizando mais. Esses confortos da vida moderna não podem evitar que você tenha um coração quebrantado, arrependido. E aí você fica fugindo de dor. Mas a dor amadurece. Fala com seu irmão assim: a dor amadurece. Fala mais para ele assim: a dor faz crescer. Você sabia que existe a dor do crescimento? As crianças sentem isso quando são bebezinhas. Às vezes os adolescentes também sentem, porque os ossos estão esticando. E a criança pequenininha, ela dorme muito, porque ela também não sente as dores enquanto dorme, porque o corpinho está esticando. Então, algum nível de dor é necessário para você crescer.
Desculpa te dizer isso nessa noite. Mas precisamos nos arrepender. Vamos caminhar para finalizar aqui. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um cenário profético do livro de Joel. Depois lê esse livro, são 3 capítulos apenas. Você vai ver que o cenário que o povo estava vivendo era um momento muito terrível. O cenário era em que o campo estava assolado, a terra estava triste, o trigo estava destruído, o mosto havia secado, o azeite havia acabado. Você sabe o que é isso, irmão? Trigo, mosto, azeite são 3 figuras proféticas. Não vou pregar sobre isso agora, porque é uma outra mensagem. Mas quando o Espírito está falando que existe um povo que não tem mais o trigo, não tem mais o mosto, o azeite acabou. Isso é figura profética de um estado, de uma condição muito terrível. E não fala apenas de uma pessoa, mas também da igreja. Então nós precisamos ir a Deus em arrependimento. E aí, a vide havia secado, a figueira tinha murchado, até a romeira, a palmeira, a macieira também. Ou seja, um povo realmente sem a presença, sem o toque de Deus, sem as novidades do céu, sem o renovo da parte de Deus, vivendo a sua vida sofrendo. Por quê? Porque a falta da consciência de um arrependimento afasta a bênção de Deus. E aí havia uma convocação que Deus fez naquele cenário profético que fala conosco em nossos dias, e o Espírito nos convoca ainda hoje, dizendo, olha, Joel 1,13. Joel 1,13. A convocação é: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortados da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Você pensou que era só o sacerdote que tinha que orar e clamar, mas a Bíblia está dizendo todos os moradores da terra. Isso inclui você também, meu irmão. Isso inclui a mim. Isso é uma convocação para a igreja. No capítulo 2 nós já lemos, onde ele também comenta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele chama, ele diz isso com jejuns, com choro, com pranto. Mas vem uma promessa, aleluia. Dá um pulinho no versículo 28 do capítulo 2 de Joel. Esse texto é conhecido. Olha o que diz. É uma promessa sobre o derramar do Espírito. Há de ser que depois. Fala aí comigo, depois. O que significa depois, irmão? Ou seja, tem uma coisa antes e vem a outra depois. O derramar do Espírito está sendo prometido para depois. O que vem antes do derramar do Espírito? O que Deus está falando através de Joel? Que tem que existir? Que ambiente tem que existir? Que momento tem que ser esse para que o depois aconteça? Arrependimento, quebrantamento. Essa é a mensagem que você vai encontrar em Joel. Uma convocação a choro, a rasgar o coração e não as vestes. Uma convocação a jejuar. Uma convocação a se arrepender. Uma convocação a clamar, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Dizendo: devolve o azeite. Mas veja, a promessa começa no capítulo 2, verso 18. Agora volta para o 18, que diz assim, para a gente orar: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Aleluia. Eu quero que você comece a se alegrando diante de Deus. Sacode seu irmão aí, porque Deus vai começar a derramar isso sobre as nossas vidas. Aleluia. Sacode o seu irmão aí de verdade. Fica atento, fala para ele: meu irmão, depois do arrependimento, do quebrantamento, tem glória. Aleluia. Então ele começa a dizer: o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo:
eis que eu vos envio de novo o trigo, o mosto e o azeite. Aleluia. O que estava destruído, o que havia faltado, ele está dizendo, eu vou mandar de novo. Aleluia. Depois a gente prega sobre o trigo, o mosto e o azeite. Mas eu quero que você entenda, deles sereis fartos e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Removerei para longe de vós o exército do norte, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar ocidental, à sua retaguarda para o mar oriental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Deus vai julgar o seu inimigo, aleluia. E o seu inimigo não é a pessoa que está ao seu lado. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não temas, olha o que diz, não temas, ó terra. Sabe, nossos irmãos mais pentecostais, né? Que vai pregando e diga assim, terra. Fala para o seu irmão assim, terra, fala aí com ele aí, ó. Aleluia, oh glória. Então, aleluia, ele está dizendo, terra, não temas. É você. Sou eu. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Isso é avivamento. Chuva é símbolo de avivamento de Deus sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Levanta a mão e diga, faz de novo, Senhor. Mas fala com vontade, irmão, faz de novo, Senhor. Aleluia. E ele vai dizendo, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e azeite. Ele não só vai dar o trigo, o azeite e o mosto de volta, mas ele vai dar em abundância, irmão. Olha, o transbordar do trigo, o azeite e o mosto, restituir-vos-ei os anos. Avivamento traz restituição dos anos consumidos, aleluia. Avivamento faz o seu tempo que você perdeu ser restituído. Deus parece que acrescenta de novo. Ele te dá mais tempo, Ele te dá mais anos, como Ele fez com o rei Ezequias, que chorou, olhando para a parede, e disse, Senhor, doente, com a sentença de morte, Ele disse, lembra-te de mim. E Deus faz Isaías voltar e dizer, fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele, aleluia. Então o avivamento traz restituição de anos que foram consumidos. O tempo que você perdeu, Deus quer te erguer novamente numa forma poderosa. Então agora o texto continua e diz, verso 26, comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Deus não costuma se repetir, meu irmão. Você vê que logo em seguida, 2 versículos, um atrás do outro, ele repete a mesma declaração. Ele está querendo que entre no teu coração como algo poderoso. Não haverá mais vergonha para a sua vida. Aleluia. O arrependimento gera o avivamento que Deus espera, e Ele traz a honra. Como Jó declara lá no capítulo 8, lá no verso 7, e diz assim, ó, na verdade o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado será grande em extremo. Por causa do arrependimento que traz o avivamento, que traz o mover de Deus. Vai aquecendo seu coração aí, para a gente orar daqui a pouco. Vai esquentando seu coração, sacode seu irmão aí, fala, meu irmão, daqui a pouco a gente vai orar, aleluia. Então, o verso 28, só então, depois de viver o arrependimento, aí vem o depois, olha isso,
Há de ser que depois, ou seja, depois de você ter vivido arrependimento, ter se quebrantado, ter ido para o lugar certo que Deus espera, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre as servas derramarei naqueles dias o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, aleluia. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. A promessa é essa. Promessa de restauração, de avivamento, virá. Mas ela não virá sem um arrependimento individual e também coletivo. Você viu que a chamada aí é para um arrependimento individual, mas também coletivo. Toda a igreja junto. Isaías 59, o verso 1 e o 3, peguei vocês aqui, né? Eu falei que era para vocês ficarem em pé, vocês acharam que era orar, mas era só para eu ler mais um versículo. Isaías 59, o verso 1 e 3, diz assim, ó. Estava guardadinho aqui, marcadinho para vocês. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O verso 3 diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Sabe, irmão, na lei de Moisés, assassinato era matar o irmão. Na nova aliança em Cristo, assassinato é odiar o irmão. Você achava que a lei de Moisés era dura? Olha o que Jesus ensina. Toda vez que você odiou alguma pessoa, suas mãos ficaram cheias de sangue diante de Deus. Porque você que odeia seu irmão, para Cristo é como se você estivesse também assassinando aquela pessoa. E ele está dizendo aqui, Isaías, ó, vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos dedos de iniquidade, vossos lábios falam falsidade, e vossa língua pronuncia perversidade. Se o Espírito Santo não vier por sua bondade nos convencer e nos levar a um lugar de arrependimento, nós estamos perdidos, porque vamos achar que estamos mandando muito bem, quando na verdade nós somos pobre, cego, miserável e nu. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Quero que você